Boa noite. Shalom, Adonai. Graça e a paz do Senhor seja contigo, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Muito bom estar na presença do Senhor. Muito bom, assim como diz a palavra, bom é louvar e cantar louvores ao nome do nosso Deus, amém? Amém. Graças a Deus por isso. E gostaria de dividir um trecho da palavra do Senhor nessa noite com os irmãos, aquilo que o Senhor Deus pôs, aquilo que o Senhor Deus Ele colocou em nosso coração, em nome de Jesus, que está registrado no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, terceiro dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas. Depois que você encontrar Lucas, você procura, por favor, o verso de número, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Uma passagem pequena, mas muito conhecida. Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 8. Vamos ler apenas dois versículos, do versículo 8 ao 10, onde está escrito assim: E Jesus continuou: Se uma mulher tem 10 moedas de prata e perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende a lâmpada ou a lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. Versículo 9. E quando encontra, convida as amigas, vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Ela diz assim, versículo 10: Pois eu digo a vocês, assim também os anjos de Deus se alegram ou se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Amém, querido? Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos por um instante, em nome de Jesus. Eleve o teu pensamento a Deus. Eleve o teu pensamento ao Senhor. Essa noite o Senhor tem algo para tratar conosco a respeito de nós reencontrarmos os valores perdidos. Vasculhe no teu coração e veja o que você perdeu, porque com certeza essa noite é noite de encontro. Amém, amado? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eleva o teu pensamento ao Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos glórias. Nós agradecemos, Deus, o teu nome mais uma vez, Deus, nessa noite, Pai, porque o Senhor tem permitido. E enquanto, Deus, o Senhor permitir, nós queremos aqui, Pai, estar nesse lugar, podendo dar graças, podendo dar glórias, podendo engrandecer, podendo exaltar o teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos a Ti, Pai, nós clamamos o Teu nome, Deus, nessa noite. Oh, Deus, Te agradecendo pela oportunidade, pelo privilégio, Deus, mas pedindo também, Deus, que o Senhor possa, Pai, derramar sobre as nossas vidas, Pai. Enquanto, Deus, nós vamos orando, enquanto, Deus, nós vamos, Pai, clamando ao Senhor, derrama, Senhor, todo o suprimento, Pai, de necessidade sobre a vida dos Teus filhos, para que os Teus filhos, Deus, possam encontrar, Pai, ou possam até mesmo reencontrar, Pai, aquilo que até então, Deus, estava perdido, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Deus, porque assim diz a Tua palavra, que o Filho do Homem veio buscar e encontrar o que se havia perdido. Nós estamos aqui, Pai Santo, nessa noite para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para nos alimentar, Deus, da Tua palavra, porque assim está escrito, Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, Deus, nós queremos esse alimento mais essa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar aqui, por enquanto. Nessa noite também nós temos a presença da Larissa, que está cultuando ao Senhor. Para visitante é aquela pessoa que vem uma vez, não volta mais, né? Então está cultuando ao Senhor pela primeira vez. Bem, Larissa, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que você possa se sentir bem em nosso meio. E toda segunda, terça, quinta e sábado, às 8 horas, né, e domingo às 7h30, nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Você é a nossa convidada. Amém?
Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós vamos dizer o que, amado, para Larissa? 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Você pode Jesus. aplaudir ao nome do Senhor Jesus pela vida da Larissa? Graças a Deus. Louvado esteja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Nem como nós cremos que Deus não é um Deus de um acaso, mas é Deus de propósito, então cremos também que Deus tem um propósito para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler, querido, em outra tradução, essa passagem, na Revista Corrigida, que diz assim, Lucas capítulo 15, a partir do verso 8. Ou qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está falando. Eu sei que são apenas 3 versículos, do 8 ao 10, mas eu gostaria, querido, de explorar um pouquinho mais esse trecho com você, porque eu creio que em cada palavra do que está escrito na Bíblia, Deus ele quer ensinar algo para cada um de nós, amém? Quantos estão dispostos e quantos querem aprender com o Senhor nessa noite? Amém? Então, o que Jesus está fazendo, querido? Jesus está contando uma parábola. E o que é uma parábola? Parábola é uma espécie de analogia, uma espécie de comparação. Quando Jesus começa, para que nós venhamos a entender, ele começa a falar a respeito de algo aqui de baixo, aqui da terra, que a pessoa compreende, já ilustrando, comparando com algo que é do reino espiritual, onde se ele explicasse diretamente a pessoa, ela não conseguiria entender. Então, através das parábolas, Jesus ele vai simplificando para que as pessoas possam entender os valores e os princípios de Deus para as suas vidas. É interessante que nós vamos analisar algumas coisas desse texto. Gostaria que você me ajudasse, que você me acompanhasse. Então, querido, primeira coisa, o que foi perdido? O que essa mulher, ela perdeu? Quantos se lembram do que ela perdeu? Fala assim comigo: uma dracma. Ainda bem que você lembrou, hein? Fala mais forte: uma dracma. Uma dracma. Era mais pessoas lembravam, né? Então, querido, essa mulher, ela perdeu uma dracma, ou seja, uma moeda, né? Então, uma dracma, uma moeda, sobre quanto é que vale essa moeda? 10 centavos ou de R$1? Essa moeda, uma dracma, ela valia em média de um dia de trabalho. Ou seja, se o dia de trabalho, antigamente se chamava jornada, né? Sua jornada de trabalho custa, por exemplo, R$80 ou R$100, dependente de quanto a pessoa ganha, mas a jornada era praticamente um padrão entre as pessoas que trabalhavam na época, os trabalhadores ou os jornaleiros, né? Os que trabalhavam por jornadas na época. Então era equivalente a um dia de trabalho, uma dracma. Mas para ela talvez não faria diferença. Por quê? Porque ela tinha 10 dracmas. Então ela perdeu uma dracma só. E ela tinha mais 9 dracmas com ela. E acreditando assim, né? Puxa, eu tenho 9 dracmas, então aquela que eu perdi não vai fazer muita diferença. Não, querido. Vai fazer diferença sim. E essa mulher colocou esse desejo no coração de buscar essa dracma. E porque essa dracma, querido, querendo ou não, ela tinha um valor. Porque significava um dia de trabalho, então era suor. Ou seja, quantos gostariam de trabalhar um dia de graça para o seu patrão? A gente já trabalha para o governo, né? Um dia de graça, tem um dia que eles engolem, né? Você trabalha sem querer, mas trabalha. Fazer o quê? Então, mas enfim, a gente está sujeito a isso. Mas, ou seja, é como se ela tivesse trabalhado aquele dia, e naquele dia ela perdeu o pagamento daquele dia, daquela jornada de trabalho. Talvez algo que custou cansaço, suor, mas enfim, ela perdeu essa dracma. Mas onde ela perdeu? Perdeu em lugar desconhecido? Não, amado. Porque quando nós perdemos algo em um lugar desconhecido, nós entendemos muito bem que até então nós não conhecemos a região, não conhecemos o lugar, não sabemos exatamente como procurar. Mas essa mulher, ela perdeu essa dracma dentro da sua própria casa. Ou seja, no lugar onde ela estava acostumada a habitar, no lugar onde ela estava acostumada, ela conhecia todas as coisas, todos os cantos. Então, veja bem, olha só que interessante, que curioso.
ela perdeu exatamente no lugar, ou em um lugar, onde ela conhecia. E às vezes é interessante, né? A gente perde as coisas e eu gosto de perder as coisas. Não sei se eu gosto ou se eu sempre perco sem gostar mesmo. Mas eu perco muitas coisas. E eu falo, crianças, vamos ajudar o pai a procurar. Sair para cada lado. Mas é comum se perder algo. Mas é interessante que essa dracma, querido, foi perdida dentro da sua casa. E uma coisa que a mulher conhece, irmãos, é a casa. Os cantos da casa. A mulher pode talvez não conhecer bem o filho ou o marido, por uma reação do filho ou por reação da filha, por uma reação do marido. Às vezes a mulher ela se assusta, se espanta, fala, puxa, não é você? Ou seja, estranhou. Então significa que algumas coisas dentro da pessoa, às vezes a mulher não conhece. A mulher pelo menos que habita naquela casa. Mas a casa, ela conhece muito bem. Quantos homens que às vezes, além de mim, claro, vai procurar uma coisa e não encontra. Se você estava procurando uma chave, estava procurando uma chave, eu procurando a minha chave. E procurei, vasculhei, nada, e cacei de um lugar, ficou 2 dias procurando a minha chave. Dentro de casa. Primeira coisa que a gente fala para a mulher, puxa, me ajuda a procurar. Ela já vai nos cantos certos. Me ajuda a procurar, ela já vai no lugar certo. Mas, querida, essa mulher, ela é interessante que, embora ela conhecesse a casa, embora ela conhecesse esse lugar, embora ela soubesse tudo desse lugar, exatamente de como é esse lugar, ela teve, querido, por algo perdido. Mas, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você perde algo, qual é a tua reação? Você fala assim, ah não, isso aqui não me valia nada mesmo. Por orgulho até mesmo, por não querer procurar. Isso aqui não tinha valor nenhum mesmo, deixa para lá. Ou você deixa de fazer tudo que você está fazendo e você procura aquilo que você perdeu porque é de uma estima sua, ou porque para você vale grande coisa. Porque para as pessoas talvez possa não valer nada, mas para você que perdeu tem valor. É como um parente, por exemplo, quando você conta o falecimento de um parente teu, de alguém chegado, de alguém íntimo, a pessoa fala, puxa, que pena, né? Puxa, mas tá com Deus. A pessoa fala assim na naturalidade, mas quando é o teu parente, aí bate lá no fundo da alma, ou seja, quem sente na verdade é quem perdeu. Jesus, quando chegou diante do túmulo de Lázaro, embora soubesse que Lázaro foi ressuscitar, o que aconteceu com Jesus? Jesus chegou rindo, imagina, daqui a pouco ele vai se levantar. Jesus ainda assim chorou. Jesus ainda assim chorou. Há uma linha de pensamento diferenciada com relação a isso, mas a questão é que Jesus chorou diante do sepulcro de Lázaro, mesmo sabendo disso. Então, querido, quem perde, e para quem perde, isso faz diferença. E nessa noite eu gostaria, querido, de falar a respeito de alguns dos valores que muitas vezes nós perdemos e que muitas vezes nós damos por perdido, né? A pessoa perde um documento, o que ela faz? Ela já vai lá no correio, vai lá no supermercado, vai lá no terminal e vai procurar nos lugares principais da delegacia para ver se alguém encontrou. É assim ou não? Você já fez isso alguma vez? Ah, procurei, perdi os cartões, eu vou bloquear, vou tirar a segunda via dos documentos. A gente sabe que dá trabalho. Então tudo que a gente perde, né, dá trabalho. Mas existem algumas coisas que, alguns valores que nós perdemos, e é muito mais do que trabalho. Porque às vezes, amado, nós perdemos valores, às vezes até mesmo dentro de nós. Sabe, amado, muitas vezes nós perdemos valores emocionais. Muitas vezes o carinho, às vezes nós perdemos. Muitas vezes nós perdemos, amado, o respeito, o amor. Às vezes perdemos a paciência. Às vezes perdemos a compreensão. Às vezes o próprio serviço, o próprio trabalho, nós perdemos a dedicação e deixamos de lado. Isso, querido, é algo de valor. E às vezes nós perdemos, querido, valores até mesmo espirituais. Nós perdemos. Muitas vezes pessoais, emocionais, mas muitas vezes espirituais. Eu separei alguns valores aqui, eu gostaria de dividir com você. Às vezes, querido, o Senhor quer que nós venhamos a encontrar. Muitas vezes nós perdemos, querido, o valor da oração. Sabe o valor da oração? Para essa mulher, essa dracma valia muito, um dia de trabalho, custou isso para ela. Mas muitas vezes nós perdemos o valor da oração.
o valor da busca do Senhor. E nós deixamos isso como quem, puxa, passou, não valia muito, mas às vezes nós vamos deixando de lado até esse valor se perder. Mas nós precisamos entender, querido, que isso é uma perda muito grande. Isso é um prejuízo muito grande. Nós perdemos mesmo sabendo que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 está escrito assim: orai sem cessar. O tempo todo. Ou seja, orando no Espírito, até mesmo quando tua boca fica fechada, lá dentro você está falando com o Senhor, você está clamando a esse Deus, você está orando a Ele lá no teu íntimo, assim como Ana, lá no livro de 1 Samuel, lá no teu íntimo. Às vezes, querido, nós perdemos um valor chamado devocional. Devocional? Tem pessoas que têm mania de fazer isso, ou costume, lá no fim do dia. Mas às vezes as pessoas fazem de manhãzinha, que é o normal. Ela abre a Bíblia, medita na palavra, o Senhor fala algo com ela, ela escreve ali no seu diário. Passa o dia, às vezes a pessoa fica guardando aquilo no coração. Lá no final do dia, ela escreve como é que foi o dia dela, segundo aquela palavra que ela meditou, que ela leu. Mas às vezes esse valor ele fica perdido. E a gente às vezes esquece de meditar, esquece ali de fazer o nosso devocional com Deus. Mesmo nós sabendo, principalmente essa que é a igreja conhecedora da palavra, mesmo sabendo que em Josué capítulo 1, verso de número 8, Deus disse assim para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, e antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Às vezes a gente não medita, o devocional vai ficando às vezes para trás. Se nós formos fazer um devocional hoje, agora, vamos abrir nosso caderno, vamos escrever como é que foi o nosso dia de hoje, como é que Deus sustentou o nosso dia de hoje. Tenho certeza que você tinha muitas coisas para escrever. Falando sobre testemunho, que nós ouvimos depois do louvor, estava contando dias atrás para um amigo do trabalho, e ele comentando a respeito das lutas que ele estava passando, com enfermidade, eu comentando com ele algumas coisas que Deus havia feito, assim, por onde a gente havia passado. E eu comentei com ele, cheguei em casa, acho que eu comentei com a minha esposa a respeito de uma amiga nossa. E ela, você se lembra? Eu nem falei, ela está perguntando se lembra, você não vai se lembrar mesmo. Se ela ia nascer com um problema, a filhinha dela ia nascer com um problema assim no coração. O médico disse que ela ia ter problemas, né? A criança ia ter problema. E é interessante que eles passaram a orar, a igreja passou a orar, a interceder por aquela vida, ainda no ventre. Mas eles passaram a interceder, a igreja levantou oração naquele lugar. É interessante que quando a criança ela nasceu, os médicos não puderam explicar isso. É claro que não pode explicar. Aquilo que Deus faz, o médico não explica. E a criança nasceu com uma cicatriz, né? Uma cicatriz no peito. Assim, como que alguém tivesse feito cirurgia, mas dentro da barriga da mãe. Sabe, querido? Então são coisas assim que a gente precisa carregar, não se esquecendo que o nosso Deus não mudou. Não se esquecendo, querido, que o nosso Deus ele não mudou, ele não muda, ele é o mesmo. Isso se carrega para a vida toda. Como por exemplo, cada vez que nós olhamos para as nossas crianças, nós vemos o milagre de Deus. Porque Deus colocou eles dentro de casa. Tem coisas que a gente não esquece, amado. E é interessante estar fazendo um devocional daquilo que Deus faz, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus fez no nosso dia de hoje. Que 1000 caíram do nosso lado, 10.000 caíram à nossa direita, mas nós não fomos atingidos, porque Deus nos guardou. E nós precisamos trazer isso à memória, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado. Então, querido, às vezes nós perdemos o valor da fé. E a gente vai andando, caminhando na presença de Deus, andando no caminho que se chama Cristo, e parece que a fé ela vai ficando pelo caminho. A dificuldade vem, assola a fé e sufoca.
vem a tribulação, sufoca um pouquinho mais ainda, vem soterrando a fé. E a fé da pessoa está lá sepultada. A pessoa perdeu a fé. Ela perdeu ali a esperança, ela perdeu a fé. Ela não crê mais. Mesmo sabendo que em Hebreus capítulo 1, verso 38 está escrito assim: mas o justo viverá pela fé. Nós, porém, não somos daquele que retiram-se para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós vamos continuar crendo para que o Senhor nos conserve vivos na presença dEle. Mesmo sabendo que em Hebreus capítulo 11, verso de número 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dEle creia que Ele existe e que é galardoador, que é abençoador dos que o buscam. Talvez você tenha perdido a alegria de estar na presença do Senhor. A alegria, o desejo de adorar a Ele, o desejo de bendizer o nome dEle, da tua simplicidade mesmo. Mas talvez você tenha deixado esse desejo escapar das suas mãos. Talvez por isso falte algo hoje para você. Talvez falte algo hoje para você. Talvez você escolha o que você quer fazer para o Senhor e deixou com que Deus não escolhesse mais aquilo que Ele quer receber. Não perca a esperança não, querido. Não perca a esperança. Não perca a tua fé em Cristo Jesus. Não perca, querido, a esperança de você olhar para a tua casa e dizer assim: não, minha casa não vai ser salva. Minha casa parece que quanto mais eu oro, mais complicado fica. Parece que quanto mais eu entrego diante do Senhor, mais as coisas acontecem de contrário, de ruim. Não perca a esperança não. Quanto mais eu busco, parece que o emprego corre de mim. Parece que a oportunidade vai mais longe. Não perca a fé não, querido. A fé é o firme fundamento, querido, das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se vê. Você não vê, mas você crê. E o fato de você crer vai fazer com que isso se torne real na tua vida. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, exaltado, Pai Santo, seja o teu nome nessa noite. Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não passou com o tempo, o Deus que não envelhece e que as suas promessas não passam, mas elas permanecem para sempre. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, nós buscamos a Tua presença, Pai, nessa noite. Nós buscamos, Pai do Senhor, nessa noite, Deus, crendo, Pai, que o Senhor é aquele Deus que abre os nossos olhos. O Senhor faz-nos buscar, Senhor, aquilo que muitas vezes nós perdemos, e até mesmo o próprio tempo fez com que nós esquecêssemos, Deus, que foi o Senhor que nos deu, que foi o Senhor que colocou nas nossas mãos. Restaura, Senhor, os valores familiares, Pai, os valores conjugais, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a fé, Senhor, no coração dos Teus filhos, Pai. Tu desejas até mesmo, Senhor, de ver, Senhor, a porta aberta. Senhor, traz de volta, Senhor, em nome de Jesus. Assim como diz a palavra do Senhor, que os Teus filhos, se obedecessem a Tua palavra, Deus comeria o melhor dessa terra, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, faz com que os Teus filhos alcancem, Deus, na obediência, Deus, a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre os Teus filhos, Pai. Acrescenta, Senhor, fé na vida deles, Pai, porque assim como está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, então eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que a fé, Deus, venha a ser acrescentada, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Dependente daquilo que o patrão diz, daquilo que o médico diz, dependente daquilo que o amigo diz, nós estamos preocupados com aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós, porque é essa palavra que nos faz viver, essa palavra que sustenta, é por essa palavra que nós estamos aqui, Senhor. É pela Tua palavra, Senhor, que nós estamos aqui de pé, Pai. E a Tua palavra que nos segura, a Tua palavra que está conosco, a Tua palavra que sustenta, Deus, as nossas vidas, Pai. Independente, Senhor, dos valores e quantos são, Pai. Pai, mas no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, coloca, Senhor, a certeza no coração dos Teus filhos, que enquanto eles não encontrarem, eles não vão deixar de procurar. Enquanto, Deus, enquanto eles não encontrarem, não trouxerem de volta,
aquilo que é de grande valor e foi perdido, Deus. Que eles não venham deixar, Deus, de procurar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Fala assim comigo: enquanto eu não encontrar, não vou deixar de procurar, nem de buscar a presença do meu Deus. Aleluia, Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Existe uma promessa selada em mim, um sonho, um projeto preparados por ti. Ilusões do mundo querem me afastar de ti. Homens se levantam e até tramam contra mim para me humilhar, desanimar, tentando impedir os teus planos sobre mim. Minhas promessas, meus sonhos, eu sei que vou conquistar. Foi o meu Deus que planejou, por isso eu posso descansar. Minhas promessas, meus sonhos, eu sei que vou conquistar. Foi o meu Deus que planejou, por isso eu posso descansar. Ainda que se levantem contra mim e o mundo me ofereça os seus manjares, eu não me renderei, irei continuar, na certeza da promessa, contigo irei até o fim. Ainda que se levantem contra mim e o mundo me ofereça os seus manjares, eu não me renderei, irei continuar, na certeza da promessa, contigo irei até o fim. Minhas promessas, meus sonhos, eu sei que vou conquistar. Foi o meu Deus que planejou, por isso eu posso descansar. Minhas promessas, meus sonhos, eu sei que vou conquistar. Foi o meu Deus que planejou, por isso eu posso descansar. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, querido? Quantos estão dispostos a entregar verdadeiramente o seu caminho e suas vidas na mão do Senhor? Amém, querido? Então fala assim comigo: Senhor, nessa noite eu entrego mais uma vez a minha vida no teu altar, na tua presença. Cuida de mim, Senhor. Que seja o teu querer, os teus planos, os teus propósitos venham se concretizar na minha vida, em nome de Jesus. Minhas promessas, meus sonhos, eu sei que vou conquistar. Foi
você tem que ir até o fim, permanecer na presença do Senhor, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, querido? Procura, busca aquilo, querido, que se perdeu, porque com certeza o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Amém, amanhã? Graças a Deus, fique firme na presença do Senhor, que com certeza Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Graças a Deus por isso. Então, coloca a tua mão assim, querido, nessa posição. Faz assim com a tua mão. Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe os músicos. Deus abençoe os irmãos que vieram adorar o Senhor. Coloca a tua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Coloca a tua mão assim, ao alto da tua cabeça. Fala assim comigo: eu vou permanecer firme nas promessas do Senhor. Amém, querido? E a maior delas sobre a tua vida é a vida eterna. Amém, querido? Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus.